Olá pessoal, paz a todos. Pessoal, aconteceu há alguns dias atrás, uma senhora, ela chegou na porta da igreja depois de ter passado uma noite de desespero, de agonia, uma noite de perturbações, né? E assim ela vinha também, as noites anteriores não tinham sido diferentes. E ela chegou na porta da igreja e era nítido o alívio nos seus olhos por ela estar ali de volta, porque quando criança é ali que ela visitava, é ali que ela ia com seus pais. Então foi ali o caminho que ela aprendeu, né? Então ela chegou na igreja, mas ela foi comunicada que ela não poderia entrar somente no próximo culto. Ela imaginou que era porque a igreja estava lotada, mas não era esse o motivo. Então ela, naquela vontade, naquela sede de querer relembrar aquela vida que ela tinha na presença do Senhor, ela aguardou durante 2 horas. Então quando iniciou o outro culto, ela entrou. Ela entrou e já se sentia maravilhada por estar de volta naquele local. O local era o mesmo, muitas das pessoas ela conhecia. E quando iniciou então aquele culto, ela viu que algo estava diferente. Já não se falava mais de pecado e de arrependimento. Já não falava mais que a pessoa tinha que se afastar da prostituição, do pecado, do adultério. Os vícios já não se tocava mais que isso era um erro. E ela então viu que estava diferente aquele local. No meio daquele movimento, no meio daquele culto, além do momento que era sagrado ao Senhor, o momento da oferta, haviam outros momentos em que eram vendidos produtos dentro da casa do Senhor. E no seu coração ela pensou: o que fizeram da casa do meu pai? Meu amigo, esse fato tem ocorrido em muitos lugares. Aquela mulher, quando ela saiu, ela pensou: onde é que está a pregação de João Batista? Arrependei-vos! Ela não ouviu mais essa pregação. E quando terminou, ela passou pelo obreiro e disse: o que fizeram com a casa do meu pai? Esse fato que ocorreu, ele nos faz lembrar da passagem que está em João, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 16, onde Jesus ele entra no templo e ele vê que ali houve uma mudança. Haviam pessoas vendendo coisas no pátio do templo. E ele, em um ato de indignação, ele expulsa todos. E então, ele ali demonstra que a casa do Pai não é casa de comércio. A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz o seguinte: não nos conformeis, não nos amoldeis a este século. Você não deve se encaixar a esse século, mas você deve orar, perseverar pela transformação. Meu amigo, muitas coisas estão sendo trazidas de fora para dentro da igreja, enquanto era que fosse ao contrário, para que aquilo que é feito dentro da igreja, aquilo que é aprendido, ele contaminasse o mundo. Mas não, o mundo tem contaminado as igrejas. Pessoal, vamos falar de arrependimento, vamos falar de sair do pecado, vamos tratar as pessoas não para que ela tenha uma vida aqui, mas para que elas sejam trabalhadas, esculpidas, fortalecidas para uma vida na glória. Muitos estão se preparando somente para uma vida nessa terra, e nós sabemos que existe uma vida, que é a vida em Cristo, que é a vida na glória. Meu irmão, estamos aqui no Propósito do Monte. Aqui tem nomes de pessoas que estão passando por grandes problemas, grandes dificuldades, e o seu nome está aqui, porque é um propósito nosso, e Deus ele vai te abençoar. Fique na paz, Deus abençoe.